Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Estamos hoje aqui em mais um devocional, nessa manhã de sexta, dando continuidade à exposição do livro de João. Hoje faremos a leitura e reflexão no capítulo de número 9 do Evangelho de João. Então, abram vossas Bíblias, farei a leitura utilizando a versão NVI, mas você pode acompanhar na sua de preferência. Oremos. Pai querido e maravilhoso, graças te damos, Senhor, por mais este dia, por mais esta manhã em tua casa. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Senhor. Te agradecemos pela vida, pelo respirar, pelo levantar da cama, pela semana, Senhor. Pai, colocamos em tuas mãos este devocional. Que o Senhor esteja na condução, que o Espírito Santo traga a nós a compreensão do teu texto, Senhor. Prepara os corações daqueles que ouvirão a tua palavra. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus. Então, João, capítulo 9, farei a leitura dividida em 3 partes. Esse texto, ele expõe, é um texto sequencial, ele não possui quebras, expõe a narrativa de a cura de um cego de nascença. Farei a leitura inicial do primeiro verso até o de número 12, depois a gente lê até o 34 e depois encerra a leitura no 41. Então, João, capítulo de número 9, a partir do primeiro verso, diz o seguinte. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogavam. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Até aqui. Certa vez um homem foi à TV, ele era um treinador de um time de futebol na Inglaterra no século passado. E dentre as suas declarações ele afirmou que quem tinham problemas, deficiências, algum tipo de defeito, era uma punição por um pecado em uma vida anterior. Essa afirmação na TV rendeu-lhe uma demissão. E muitas discussões acerca de religião e liberdade religiosa. Alguns afirmavam que ele era um cristão nascido de novo, fazendo a provocação pelo fato do novo nascimento em relação à afirmação dele ter dito que os pecados e a deficiência era uma punição aos pecados e maldades realizados em uma vida anterior. Então, veio um pastor a público e afirmou que aquilo não era uma crença do cristianismo, mas era uma crença do hinduísmo. Pois, primeiro, o cristianismo não acreditava em vidas passadas. E segundo, também não existe base bíblica para entendermos que exista uma punição por pecado de outras pessoas ou de um passado. Então, ele expôs exatamente o capítulo que acabamos de ler, João capítulo 9. Pois, nesse texto, a gente tem essa percepção. A gente olha para a narrativa e vê que os discípulos, eles não criam em vida passada, pois isso não está nada relacionado ao cristianismo ou ao judaísmo. Mas eles mostram a compreensão de que eles achavam que aquele homem estava cego por algum tipo de pecado, ou dele, no ventre da mãe, ou mesmo dos pais, ou de algum outro antepassado. A gente percebe isso porque quando eles estão passando, eles conhecem aquele homem, tanto que eles já sabem que é cego de nascença, aproximadamente
Aquele homem tinha cerca de 40 anos, ele já vivia ali mendigando há muito tempo. Todos conheciam ele e sabia que ele era cego. Naquela sociedade daquela época, ter um tipo de deficiência como esse implicava obrigatoriamente em que a pessoa teria que mendigar para sobreviver. Não existiria uma forma inclusiva e de acessibilidade que permitisse que essa pessoa trabalhasse na sociedade. Então todos o conheciam, que ele estava mendigando ali todos os dias. E sabia que ele era cego desde nascença. E você percebe essa percepção dos discípulos pela pergunta que eles fazem. Quando eles encontram aquele cego e eles estão andando com Jesus, eles não perguntam para Jesus se aquele cego está cego devido a pecado ou não. Eles já assumem que ele está cego devido a algum pecado escondido, ou dele próprio no ventre, ou dos pais. Então a pergunta que eles fazem é: quem pecou? Foi ele mesmo ou os pais? E essa é uma pergunta que nos lembra também da acusação que os amigos de Jó fizeram para ele. Jó, quando encontra os seus amigos depois da calamidade que lhe acometeu, eles lhe questionam que tipo de pecado Jó tinha feito para receber tamanha punição, tamanho castigo. Essa é uma forma que nós criamos de tentar amenizar um pouco as coisas. Quando a gente pensa nessa justiça de Deus, se algo nos parece injusto, mas nós acreditamos que cremos em um Deus todo-poderoso, todo amoroso e todo justo, a gente encontra essa forma de tentar contornar o problema e dizer: não, isso não é injusto, só parece injusto. Afinal, tem algum pecado escondido aí. Essa é uma forma reconfortante, mas não é uma forma bíblica. Não é a ausência de pecados e problemas que diz que Deus está com você, ou o contrário. Não é a doença que diz que Deus não está com você. Então, dentro dessa percepção, você percebe que eles estão equivocados naquela compreensão. O pecado, ele veio, a punição ela veio não pelo pecado em si. E você percebe que a resposta de Jesus em relação a isso, ela confronta exatamente essa questão. O mundo, ele não é uma máquina automática. Nós temos que deixar de pensar nessa ideia automática das coisas. Não é uma máquina no qual a gente coloca uma moedinha de boa ação e recebe uma recompensa, ou uma moeda de uma ação ruim e recebe uma punição. O mundo, ele é muito mais que isso. Todas as ações, elas estão sob o poder e a autoridade de Cristo. É claro que consequências acontecem em decorrência dos nossos atos. Coisas boas, com frequência, nos geram boas ações de volta. Geralmente a bondade gera gratidão. Coisas ruins, em geral, acontecem em consequência de más ações também. Bebedeira, geralmente, causam acidentes de trânsito. Contudo, isso não é inevitável. Às vezes, desprezam-se a bondade. E algumas vezes, os beberrões sempre escapam. Quando não é essa percepção, é a percepção de maldição hereditária. A ideia que exatamente está impregnada aqui na cabeça dos discípulos que acompanhavam Jesus. Achar que a punição de alguém é em decorrência de um pai, avô, bisavô ou algum antepassado e você precisa descobrir que maldição é essa para se libertar. Não, a própria palavra diz que cada um responde pelos seus atos. Nós somos responsáveis e seremos julgados por nossas próprias ações. Então, não é o pecado dos outros que serão punidos em nós. E Jesus responde exatamente isso, dizendo que aquele homem era cego, não por causa de algum pecado, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos exatamente isso. As coisas acontecem para a glória de Deus. O sol, ele nasce para justos e injustos. A doença, ela acomete santos e ímpios. Deus, na sua soberania, ele permite o mal no mundo para que a sua própria glória e o cumprimento dos seus planos aconteçam. Então, Jesus diz àquele homem, ele pega saliva e terra, faz uma lama e passa nos olhos daquele homem e diz que ele vai se lavar no tanque de Siloé. O homem
obedece a Jesus. Ele vai até o tanque, entra e se lava. E de repente ele sai vendo. Um milagre aconteceu. Siloé, o tanque no qual ele foi se lavar, o próprio texto diz que significa enviado. O tanque de Siloé, ele ficava mais ou menos ao sudoeste da cidade. A fonte que vinha da água, ela vinha pelos canais que eram os túneis de Ezequias. Se você lembra da história narrada em Isaías, quando Jerusalém estava cercada, o reino estava cercado, eles só sobreviveram pelos túneis de Ezequias, que trazia a água até a cidade, até o povo. Senão o cerco teria matado aquelas pessoas, deixando eles inacessíveis à água. Então, esse cerco, esse tanque de Siloé, ele era muito importante. Essa água, ela vinha da nascente de Gion, pelo vale de Cedron, e ele é mencionado em próprio Isaías. Isaías menciona-se 2 açudes no capítulo 22 de Isaías, que é o açude inferior ou o açude velho. A gente não sabe exatamente qual dos 2 açudes refere-se ao tanque de Siloé, mas é sabido que é um desses 2, e eles são próximos, a região é semelhante. Então, ele se lava naquele tanque, e aquele tanque ele estava movimentado. Pelo fato de ser importante para a cidade, muitas pessoas iriam ali pegar água, e a água dele também era utilizada nos festivais que aconteciam em Jerusalém. Então, naquela época, estava exatamente acontecendo um dos festivais judaicos, e era um sábado. Então, quando aquele homem ele sai do tanque e está curado, ele já está completamente diferente. Talvez antes ele andava tateando, tocando as coisas para tentar saber o caminho. Agora ele anda normal, não precisa mais mendigar, não precisa mais tatear, não precisa talvez da ajuda de ninguém para se locomover. E isso acontece uma mudança tão drástica na vida dele, que até aqueles que o conheciam duvidam e duvidavam do que estavam vendo. A mudança drástica que se operou no homem curado levou várias pessoas a crerem que nem era ele. E começaram a se questionar. Se questionavam se aquele homem que eles estavam vendo era o mesmo que mendigava há muitos anos na cidade. Às vezes, as vidas das pessoas são assim. Quando elas ouvem o evangelho de Jesus, transformam-se de tal maneira que os outros fazem a mesma pergunta. De fato é a mesma pessoa? Será se nós estamos lidando com a mesma pessoa ou é uma pessoa completamente diferente? E a verdade é que, para as boas novas, é uma pessoa completamente diferente. Ela nasceu de novo. E quando eles se defrontam com essa realidade, só existe uma outra pergunta a ser feita. Quem fez isso? Como isso foi feito? E o homem ex-cego, ele narra, relata que o homem Jesus havia feito a lama com saliva e tinha colocado nos olhos dele e mandado ele se lavar. A resposta fornecida ao longo do Evangelho é para que a gente saiba que tudo acontece, não só essa cura, por intermédio de Jesus. E quando a gente tem essa percepção, tem essa resposta, só existe uma outra pergunta que pode ser feita. E é exatamente a pergunta que os amigos e os vizinhos dele fazem. Onde podemos encontrar esse homem? O homem, ele não sabia a resposta. Ele diz, eu não sei. Todavia, João e os outros evangelhos escrevem a palavra de Deus para que a gente saiba exatamente onde encontrá-lo. É por meio da palavra de Deus, de toda a Bíblia, quando a gente lê e medita por meio do Espírito Santo, que nós podemos encontrar Jesus, encontrar esse homem que realizou este milagre. Os vizinhos e amigos não compreendiam muito bem o que havia acontecido. Eles ainda duvidavam daquele fato. Então, eles resolveram levar aquele cego para as autoridades deles. Geralmente, naquela época, as principais autoridades constituídas eram os sacerdotes e aqueles que ficavam dentro do templo. Então, eles levam este homem até o templo, até os fariseus. E a narrativa continua a partir do verso 13, no qual leremos agora, que diz o seguinte: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos e eu lavei e agora vejo.
Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Ele tem idade, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhe disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cego, cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. A gente percebe aqui no verso 34 que os fariseus também tinham a mesma interpretação dos discípulos. Eles dizem que aquele homem era cheio de pecado por ter nascido cego. E aqui nessa narrativa entra um grupo de pessoas que é conhecido dos evangelhos. O grupo de fariseus. Fariseus é um grupo de judeus. Eram aqueles que observavam a lei com cuidado em cada rito, em cada detalhe. A observância do sábado, os alimentos que eram puros e impuros, os ritos e sacrifícios, as orações, o jejum, a devolução de dízimo. Eles colocavam isso nos mínimos detalhes. Mas se você lembra também, eles são comparados ao irmão mais velho na parábola do filho perdido. Ele é aquele que está na casa, está na sinagoga, está obedecendo às leis do Pai. Mas ele não está verdadeiramente tendo prazer na presença do Pai. Eles eram rápidos em julgar. E é exatamente isso que acontece aqui. Os judeus, eles têm um livro chamado Mishnah, que é um compilado da tradição oral deles, que diz os itens que se pode, das coisas que se pode ou não realizar no sábado. E um desses itens que tem lá, do que não pode realizar no sábado, é fazer barro. Nós não sabemos exatamente se aqui nessa narrativa eles condenam Jesus por não guardar o sábado pelo simples fato de ter realizado a cura, ou se eles estão considerando o fato de saliva e terra ser considerado fazer barro. Mas nós sabemos e vemos que eles são imediatos e rápidos em julgar, em dizer: não é de Deus, pois não guardou o sábado. E é exatamente isso que a gente vê dos fariseus. E eles começam a discordar entre si a partir disso, porque alguns são rápidos em julgar e apontar dizendo que ele não é de Deus porque realizou uma obra ou uma cura no sábado, mas nós também vemos aqueles outros que confrontam ele dizendo assim: se ele não é de Deus, como ele realiza milagre? Porque a gente sabe que Deus não realiza milagre por meio de pecadores. Então eles ficam naquele impasse. E a verdade é que a gente não sabe, de fato, se havia alguma coisa errada ou não nessa ação de Jesus. Mas provável que não. Não existe nada errado em guardar o sábado. Embora essa questão, ela nos aponta para algo muito maior. Quando a gente olha para a palavra de Deus, para o Novo Testamento,
Nem Jesus, nem Paulo, nem os outros que escreveram o Novo Testamento, na história da igreja primitiva, falam que os cristãos deveriam guardar o sábado. Não existe nenhuma menção a isso. Contudo, o sábado, ele falava da antiga ordem, da antiga aliança, da época em que Israel e o mundo esperava a nova coisa de Deus, a nova obra. A antiga criação era boa, mas era incompleta. Jesus veio para completá-la. Jesus, a partir da vinda de Jesus, que todas as coisas se fizeram novas. E é em Jesus que nós encontramos o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. É nele que nós podemos descansar e repousar. Não existe nenhuma outra forma. Não é um dia da semana sem trabalhar ou sem fazer determinadas ações que nos colocará próximo de Deus. É somente por meio de Cristo, pois Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. No verso 17, então, a gente vê que quando eles questionam o homem cego, ou o ex-cego, ele diz: certamente ele é um profeta. Aquele homem que era cego, ele viu e entendeu muito mais de Jesus do que os fariseus que tinham boa visão. Porém, eles estavam mais obstinados em acusar. Eles viam fisicamente, mas eram cegos espiritualmente. Então, eles incrédulos com aquela situação e querendo encontrar motivo para acusar Jesus, eles mandam chamar os pais do cego. Então, os pais do cego chegam à sinagoga. E como eles já sabiam que os fariseus estavam combinados de expulsar da sinagoga aquele que confessasse que Jesus era o Messias, eles se escapam. Porque ser expulso da sinagoga não é simplesmente você imaginar hoje alguém que deixa de ser membro de uma igreja. É muito mais que isso. A sinagoga era o centro da comunidade, da comunhão. As principais coisas da cidade aconteciam na sinagoga. Você ser expulso de uma sinagoga era melhor deixar aquela região e morar em outra cidade, porque você não seria aceito no templo, as pessoas que faziam comércio próximo também não lhe aceitariam, provavelmente as pessoas que compravam alguma coisa de você, ela também não ia querer mais comprar. Você era um excluso da sociedade, digamos assim. Então, os pais daquele homem, eles ficaram com medo. Nessa altura, com certeza, eles já sabiam que Jesus tinha feito aquilo com ele, mas eles se esquivam. A gente vê outras pessoas na palavra de Deus que provavelmente já criam no Jesus como Messias, mas ficaram escondidos. Um exemplo disso é José de Arimateia, e provavelmente outros dentro da sinagoga também tinham crença em Jesus, mas eles preferiram não se manifestar, pelo menos não até Jesus ser morto e crucificado. Esse é um tipo de reação clássico de medo. O medo do desconhecido, o medo de algo fora do sistema. Os pais deles ficaram com medo. Eles conheciam a ameaça que pairava. Então, eles estavam preocupados com sua posição social, com seu trabalho, com sua vida e seu meio de sustento, muito mais do que com o próprio Deus. E quando a gente olha para essa narrativa, a gente percebe que João quer que a gente entenda que aquele homem, mesmo diante desse desafio, diante dessas ameaças, ele está dando glória a Deus. Ele se mantém firme em sua versão da história, que Jesus o curou. Ele insiste que Deus operou por intermédio de Jesus um milagre. Nenhuma outra explicação parecia possível, somente essa. Mesmo quando os fariseus diziam: sabemos que este homem é pecador, ele confronta e leva uma palavra para aqueles fariseus. Ele diz: eu não sei se ele é pecador ou não, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Contra fatos não há argumentos. O homem era cego. Todos eles conheciam aquele homem e sabiam que ele era cego. Mas eles preferiam duvidar, questionar, do que aceitar a verdade e o milagre que eles tinham presenciado. Então, o que a gente percebe aqui? O que eles queriam mesmo era acusar Jesus. Se Jesus desobedecesse o sábado, por conseguinte, ele era pecador e não era de Deus. Deus não poderia estar com alguém que não guardava o sábado. No entanto, quando a gente olha para essa narrativa, deveria ser uma percepção exatamente o contrário. João quer nos mostrar que é muito mais claro que eles não compreendiam a percepção do sábado.
a percepção de sábado deles estava errada. Se a gente olha para Cristo, a gente olha para Deus, e não compreende os seus atos, provavelmente o que está errado é as nossas percepções, e não Cristo. É esse o entendimento que a gente tem que ter. A palavra de Deus, ela é sempre clara e perfeita. E é assim, quando a gente, como eu mencionei no início, sobre a justiça, quando a gente olha para aqueles atos, para a gente pode parecer injusto, mas a gente não deve julgar a justiça de Deus. A nossa justiça não é melhor que a de Deus. O que a gente deve é olhar para a palavra, se colocar diante de Deus e questionar a nós mesmos se a nossa compreensão de justiça está correta. O provável é que não. Então, a gente percebe a arrogância desses homens. Quando o ex-cego questiona eles se eles queriam era ser discípulos de Jesus por estar perguntando tanto, o que eles dizem é: nós somos discípulos de Moisés, com um som de prepotência, provavelmente. E nós sabemos que Deus, sim, ele falou por intermédio de Moisés. João não nega esse fato em momento nenhum, nenhum outro evangelho nega esse fato. Pelo contrário, quando a gente olha para Moisés de forma correta, quando a gente interpreta a lei mosaica, o que a gente percebe é que ela aponta em direção à graça e à verdade. Quem vê, por intermédio de Jesus, o Messias. Afinal, Moisés, ele não foi apenas um homem que editou um código de lei. Ele contou a história de Deus e o seu povo, a história de Israel. A história se iniciou com Israel e continuou, mas ela não tinha chegado a um fim culminante. Jesus era o ponto alto dessa história, o verdadeiro fim da história. E, de fato, o início de uma nova história, de uma nova aliança. Continuando a narrativa, então, a partir do verso 35. Jesus ouviu que eles haviam expulsado aquele homem da sinagoga e foi encontrá-lo. E quando ele encontra, ele diz: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, é culpa de vocês. Permanecem. Então, nesse relato, a gente vê que Jesus, quando ele fica sabendo que o homem sustentou a história, mesmo sabendo que seria expulso das sinagogas e deveria pagar o preço de ser excluso da sociedade, Jesus vai encontrá-lo. E Jesus abertamente se revela àquele cego. Jesus chega a ele e pergunta se ele cria no Filho do Homem. Ele pergunta quem era esse tal Filho do Homem. E Jesus se revela a ele como o Messias, sendo ele mesmo o Filho do Homem, o Salvador do mundo. E no mesmo instante, aquele cego adora Jesus e se prostra. Aquele homem, ele era judeu. Ele cresceu numa sociedade judaica, obedecendo os princípios. Então, ele certamente vivia claramente o Shema Israel, que é a declaração de que só existia um Deus digno de adoração. Não existiria outro Deus no qual o homem pudesse se render. Nunca um judeu se prostraria diante de outro homem para adorá-lo. Então, neste ato, quando este homem se coloca diante de Jesus, se prostra e adora-o, ele está assumindo e declarando publicamente que ele reconhece que Jesus é verdadeiramente Deus diante dele. Outra coisa importante que a gente deve notar para caminhar para o final é, olhando para essa história, a gente percebe que nem sempre um processo de conversão ele é rápido e instantâneo. Aqui, a gente percebe 3 estágios nessa narrativa. Às vezes, talvez essa narrativa inteira tenha ocorrido no mesmo dia, é o mais provável que sim. Mas, às vezes, uma conversão ela pode demorar semanas ou anos. Então, você não deve desanimar e deixar de orar pelaquela pessoa que você está orando a Deus pela busca de conversão. Este homem, primeiro ele se encontra com Jesus e Jesus manda ele se lavar.
E você percebe que a primeira vez que questionam ele quem fez isso, ele diz, foi um homem chamado Jesus. Quando ele está diante dos fariseus mais tarde e questionam para ele quem era esse Jesus, ele diz, ele é um profeta. Então ele já progrediu um pouquinho. Antes ele entendia que era um homem. Agora ele entende Jesus sendo profeta. E por último, no terceiro ato, ele percebe Jesus como sendo verdadeiramente Deus e se prostra diante dele e o adora. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe também que a palavra de Deus é assim no mundo. Jesus, ele divide o mundo entre aqueles que vão para a luz e permitem que ela transforme, cure e mude completamente a vida deles, e aqueles que rejeitam e permanecem na escuridão, nas trevas. Embora alguns ainda declarem, de forma audaciosa, que veem tudo com clareza, como os fariseus fizeram. Os fariseus são conservadores, os observantes da lei somente, mas têm pouco prazer na presença do Pai. Ele se agarra aos seus princípios em detrimento das provas. Eles não só estão errados, como eles também construíram um sistema que nunca verão que estão errados. Uma coisa é estar genuinamente enganado, como muitas coisas a gente comete equívocos. Outra coisa é estar receptivo a novas ideias, a novos argumentos, a novas percepções. Outra coisa é criar um mundo fechado, como o dos fariseus, um cômodo lacrado, no qual não é possível entrar a luz do mundo. Para a gente concluir, então, umas reflexões. O mundo, ele está cego de nascença. Ele é concebido em pecado, em trevas, e as pessoas pensam que veem e que entendem. Jesus somente é a luz do mundo, é aquele que traz conhecimento. Não existe nenhuma outra forma para esse mundo ganhar conhecimento, ganhar entendimento, a percepção da palavra de Deus, se não for por meio de Jesus. Aquele homem que fora cego, ele, diante dos fariseus, mesmo sem ter a compreensão completa, ele estava pronto para dizer que Jesus era um profeta. Mais adiante, no fim da história, ele é movido a fazer uma confissão plena de que Jesus era o Messias. Quando nós estamos rodeados de raiva e medo, a única saída é nos voltarmos e olharmos para o que pudermos de Jesus e segui-lo para fora da escuridão, em direção à luz. Jesus, em meio à escuridão, ele é a luz que brilha. Quando você estiver nas trevas, sem saber o que fazer, para onde seguir, saiba, Jesus é a luz que guia você. Não se deixe levar pelo desespero, pelas doenças, pelas notícias ruins, pelo desemprego, pelos anseios desse mundo. Porque se você olha para a luz, você tem a esperança. Quando todas as coisas parecem não fazer sentido, continue olhando para a luz. Um dos inimigos da nossa fé está relacionado ao medo. É quando nós temos medo dos homens, medo do que eles podem fazer, nos julgar, algumas consequências que nós podemos ter, pessoais e profissionais, por professarmos a nossa fé. Quando a gente olha para os pais daquele homem que fora curado, a gente percebe isso. E é exatamente isso que o mundo quer. Muitas vezes, eles fazem chacota e caçoam do Evangelho, porque eles não querem levar o Evangelho a sério. O que você precisa fazer é manter-se firme no que você sabe. Eu era cego e agora posso ver. Assim como aquele homem fez. Talvez o preço seja caro, mas pagar o preço é melhor que a rota ainda mais cara de negar o que Deus, em Jesus, fez e faz por nós. E daí que tenhamos que ser expulsos de sinagoga. E daí se as autoridades reais e as designadas por si mesmo tenham declarado que ele nasceu cheio de pecado. Ele deve seguir para onde a verdade o guia. Assim como nós devemos seguir para onde a verdade nos guia, mesmo que isso nos custe. Não é apenas o homem cego de nascença que foi levado em direção à luz, que é Cristo. Nós hoje também somos convidados a olhar e caminhar em direção à luz. E isso acontece todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus. Do começo ao fim dos evangelhos, do começo ao fim da palavra de Deus, pretende-se que nós vejamos o que Cristo faz e cheguemos à conclusão correta a respeito da presença de Deus com Ele e nele. Quando os olhos são abertos,
é possível chegarmos apenas a uma conclusão: é Deus operando. Da mesma forma como Moisés surpreendeu os magos egípcios fazendo algo no mundo no qual eles não poderiam replicar, Jesus também surpreende o mundo da sua época ao fazer coisas às quais a única explicação seria: é Deus operando, é Deus realizando o milagre. Isso prepara o caminho. Assim como Moisés fez no Êxodo, Jesus faz o grande novo Êxodo para a grande nova Gênesis. E Moisés tem essa relação direta. A nova criação, na qual o povo de Deus será liberto, não só da cegueira física, mas também da cegueira emocional, da maldade, da doença, da morte. É quando nós chegarmos à glória eterna e tivermos o corpo glorificado. Que essa seja a palavra de esperança que a gente agarre e mantenha no coração até Jesus voltar. Mesmo diante das autoridades, quando nós formos questionados e a nossa fé for colocada à prova. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia, por mais esta manhã em tua casa. Pai, te peço com uma bênção especial, Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre nós a capacidade, a intrepidez de agir diante da sociedade, de falar a tua palavra, de pregar o evangelho, levar as boas novas, fazer o ID, Senhor. Assim como nós somos comissionados, mesmo que isso nos custe, mesmo que as pessoas nos ignorem, que nós possamos ter essa capacidade, que nós podemos ter essa fé capaz de ir e anunciar o evangelho, sem importar o que as pessoas vão dizer de nós. Pai, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê uma vida de retidão, Senhor. Que os momentos de fraqueza, Senhor, os momentos de escuridão, nós possamos nos lembrar da Tua palavra e nos agarrar a ela com mais fé ainda, sabendo que Jesus é a luz em meio às trevas. Jesus é o único caminho. Se olharmos para a luz que é Cristo, nós teremos o caminho perfeito até a salvação. Senhor, nos dê a força para nos mantermos firmes nos caminhos da Tua palavra. É isso que te pedimos, no nome santo de Jesus.